Que pela Bíblia cremos na soberania de Deus, cremos que Deus está sempre supervisionando todos os acontecimentos que têm lugar com seus servos. No caso de Davi, quando rei, ele teve que experimentar uma dolorosa revolta contra ele, aquela traição do filho e uma revolta. Imagine, depois de tanta luta, tanto trabalho, há uma revolta para tirar Davi do poder. É como o sentimento de dor que passa pelo coração de um pastor, por exemplo, quando ele trabalha muitos anos edificando uma igreja, trabalhou, deu a sua vida, se gastou. Depois a igreja cresce por interesses. Muitos acham que aquele pastor é muito simples, muito humilde, ele não tem a pujança, não tem a glória, a grandeza de um pastor de uma igreja grande. Então ele sai para procurar outro pastor para colocar no lugar daquele. Aquele pastor vai ficar muito triste em ver aquilo acontecer. A traição nunca é boa. Na política, os políticos sabem que a qualquer momento podem esperar isto, mas não era para se esperar na igreja. No entanto, isso também acontece com o povo de Deus. E nós temos o relato, então, em 1 Samuel, no capítulo 15, por exemplo, quando Davi viu aquela revolta liderada pelo seu próprio filho Absalão. Quando Davi avaliou a situação, no meu entender, ele avaliou errado. Se ele resistisse, não haveria aquela revolta. É como no Brasil em 1964. Nós cremos que Deus estava naquele processo todo e louve-se a atitude do então presidente João Goulart. Ele viu aquela revolta militar e se ele resistisse, os líderes militares confessam que a revolta teria sido abafada se houvesse o mínimo de resistência. Mas a grandeza do então presidente João Goulart fez com que ele avaliasse a situação. Ele não quis fazer um derramamento de sangue no Brasil e reconheceu a situação e deixou o governo e saiu. O Davi fez exatamente assim. Quando ele viu que um grande contingente de pessoas estava aderindo à revolta, e aquilo foi superdimensionado por quem trouxe a notícia a Davi. O Davi não recebeu a notícia correta. Disseram para Davi que todo o povo estava mancomunado contra ele, o que não era verdade. Mas Davi entendeu a situação, não querendo derramar sangue, fugiu e disse: Deus me colocou, se Deus quiser, Ele vai me trazer de volta, mas como o poder pertence a Deus, eu vou entregar a Ele. Não vou lutar contra o meu povo, contra o meu filho, eu vou fugir e deixar Deus agir como Ele quiser. E Deus agiu. E como agiu? Aquilo foi para o bem. Aquela revolta trouxe a oportunidade de serem eliminados do povo os maus elementos. Todos os líderes da revolta, inclusive o Absalão, filho de Davi, foram mortos. O reino ficou limpo depois daquilo de todos aqueles áulicos, aqueles falsos, enganadores que ocupavam cargos na corte, não por fidelidade ao líder, mas por interesses. Isso acontece muito nas igrejas, pessoas que estão coladas com o líder, com o pastor, por interesse. Porque eles querem tirar uma casquinha, não é por lealdade, não é por fidelidade, é por interesse que eles estão elogiando e exaltando o líder. Isso é muito triste, sempre acontece e Davi sabia disto também. Mas ele entregou tudo ao Senhor e fugiu. Com ele foram alguns familiares, os ministros mais achegados e a guarda pessoal, cuja função era exatamente esta. A guarda pessoal não era para fazer guerras, era para proteger a vida do rei.
e o rei tinha na guarda pessoal algumas pessoas fiéis totalmente. Entre eles, um estrangeiro que veio com Davi lá da terra dos filisteus, era Itai. Itai era o geteu, um filisteu de Gate, e acompanhou Davi. Ele era líder de um grupo de uns 600 homens, e Davi sabia que não podia confiar nele. Se os próprios amigos e parentes de Davi estavam se levantando contra ele, quanto mais aquele estrangeiro. Davi não podia esperar nada, embora ele fosse um dos participantes da guarda individual, da guarda pessoal de Davi. E o que aconteceu é que Davi fugiu e poucas pessoas foram com ele. Aquele grupo aumentou um pouquinho depois, até que veio Itai, o geteu, com seus 600 homens, e Davi perguntou: mas Itai, para onde você vai? Vou acompanhar o rei. Mas Itai, volte. Eu estou fazendo referência a alguns versículos aqui de 2 Samuel, capítulo 15. Itai, volta, você é estrangeiro, eu não tenho nada para te dar, comigo você vai ficar numa situação dificílima, e é melhor você ser fiel, leal ao rei que ficar em meu lugar. Então é melhor você voltar com seus homens para preservar a vida deles, o emprego deles. É melhor você voltar, Itai. A resposta do Itai foi muito clara. Ó rei, meu senhor, tão certo como vive Deus e o rei, meu senhor, também, no lugar onde o rei estiver, aí estará também o teu servo, para a vida ou para a morte. Declaração de lealdade. Seria bom a gente ver irmãos conosco dessa maneira, fazendo a mesma declaração de Ruth para Noemi, fazendo essa declaração de Itai para o seu líder Davi. Todo líder precisa ouvir isso e sentir que tem discípulos fiéis. Meu líder, meu pastor, eu vou com você para onde você for. Pode contar comigo a qualquer hora do dia ou da noite, eu estou aqui para servir. Este é o trabalho que Deus me deu e eu quero ser fiel a Deus. Eu estarei contigo, haja o que houver. Como é bom a gente ter irmãos fiéis. Infelizmente, nem todos na igreja são assim, mas seria muito bom que a gente pudesse ter fidelidade de pessoas. E realçando o seguinte, a igreja é constituída de relacionamentos e a fidelidade é fundamental. A fidelidade não é ao templo. A fidelidade não é às reuniões, à denominação. A fidelidade deve ser a pessoas. Quando uma pessoa está em dúvida sobre se permanece na sua igreja ou para onde que vai, eu digo, meu irmão, o referencial é o seu líder. Igrejas são pessoas. Você não tem que ir porque o templo é mais perto da sua casa ou porque é a doutrina que você foi criado nela. A referência é a pessoa do seu líder. Você vai ser fiel e leal a um líder que Deus colocou sobre a sua vida espiritual. Ele tem a autoridade espiritual de Deus sobre você, de forma que a referência sua deve ser a pessoa. Bom, naquela hora era difícil ser fiel e leal a Davi. Davi estava com a cabeça coberta, pés descalços, andando e chorando, cansado, subindo o Monte das Oliveiras, e assim ele caminhava. Era o próprio retrato da desolação. Como ser fiel a uma pessoa nessas circunstâncias, que não tem nada, já mais idoso, cansado, uma pessoa sem poder, sem dinheiro? Como a gente ser fiel a um líder nessas condições? Pois aí está o mérito do Itai. Ele foi fiel, ele foi leal, e por causa da lealdade dele, Deus animou a Davi. Deus trouxe mais outros à fidelidade, por fim constituíram um pequeno exército que pôde vencer o grande exército do Absalão, e Davi pôde voltar a reinar, porque Deus assim tinha feito, agora em condições melhores e sabendo quem era fiel e quem era interesseiro.
essa circunstância foi permitida por Deus, como todos os escândalos que acontecem são permitidos por Deus para o nosso bem, para nós sabermos quem é leal. Aqueles que são aprovados vão se manifestar. Assim disse Jesus. Portanto, entenda, meu irmão, quando vier a dor, problema, com uma desavença, quando qualquer coisa acontecer, aprenda o que Deus quer ensinar. Quem é leal a você? Você também precisa ser leal ao seu líder, que Deus colocou como autoridade espiritual na sua vida. Pense nisso e aprenda essas lições muito importantes para você também, meu irmão, minha irmã.